Bom dia, vamos estudar agora a lição da Escola Sabatina. Hoje é o estudo de quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da tua família. Você que está ouvindo comigo agora, ou você que possa assistir esse vídeo mais tarde. Que nós possamos ter os momentos, são poucos, mas momentos importantes e momentos que têm a ver com a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu vou convidar você para poder orar comigo. É importante, ao abrir a palavra de Deus, a gente orar, né? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, a tua sabedoria, para podermos compreender a mensagem que o Senhor quer passar para nós por meio desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo dessa quarta-feira vem falar de Adão a Moisés. E a mensagem para a gente ler, ela está em Romanos, capítulo 5, versos 13 a 14. Eu vou ler para vocês agora. Porque até a lei, olha só, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança de Adão, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Bom, esse texto de Paulo aos Romanos é um texto de difícil compreensão, mas ele revela alguma coisa com relação à lei, né? O que Paulo, de certa forma, ele está ensinando nesses versículos, nesses dois versículos, a importância da lei, né? Não só a lei de Moisés, de Moisés para cá, mas antes de Moisés. Então, o que a gente vê entre Paulo e Romanos aqui é um debate, né? De que a lei ela já existia antes de Moisés. Deixa eu te explicar como. Ela não existia escrita em tábuas de pedra. Não era detalhada como foi no Sinai. Portanto, quando ele diz que o pecado já estava no mundo, e nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei, e se ele falou que havia morte, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, então a lei já existia antes do Sinai. Então não é uma lei de Moisés. A lei de Deus, ela é a expressão do seu caráter, ela sempre existiu. Agora, ela dada lá no Sinai, simplesmente aconteceu, ela foi completa, ela foi dada de maneira completa. O povo antes do Sinai, ele não tinha essa revelação tão completa de Deus. Eu vou dar um exemplo que acontece conosco hoje. Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver que tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse, ele fala de profecias relativo ao tempo do fim. Paulo e Pedro e Tiago e a igreja primitiva, elas não tinham acesso a esse conhecimento do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Então nós podemos dizer que a revelação das profecias, elas são mais completas para essa geração do que a geração de Paulo. Então a mesma coisa aconteceu com a lei de Deus. Então a revelação ela não era tão completa, tão detalhada antes de Moisés. Ali no Sinai ela foi totalmente detalhada. Agora, mesmo o povo tendo uma revelação limitada disto, eles tinham conhecimento suficiente no tocante à salvação.
Porque Deus revelava para eles de várias formas. E quando eles deixavam passar essa revelação, eles passavam a ser indiscutível. Está no livro de Romanos, capítulo 1, lá no início, né? Que fala que Deus revelou para o seu povo de várias formas. Então, a mesma coisa. Embora Pedro, Paulo, Tiago, João, eles não tiveram uma revelação tão completa da profecia como nós temos hoje, né? Portanto, o livro de Daniel fala que ele era selado, que João não iria entender esse livro, que Paulo não iria entender esse livro, que era selado para o tempo do fim. Eles tinham revelações suficientes no tocante à salvação, né? Então, não tem desculpa. Tem pessoas que serão julgadas sem lei, sem a lei completa dos 10 mandamentos, né? Pessoas, eu vou falar índios, pessoas que não têm acesso à Bíblia, mas elas recebem algum tipo de revelação no qual, se elas forem culpadas, se elas não buscarem o perdão de Deus, elas não serão salvas, mas Deus já deu revelações suficientes para que elas possam reconhecer esse Deus verdadeiro. Então, é nesse assunto que Paulo estava abordando, que Paulo estava debatendo em sua carta aos Romanos, né? Agora, então, qual foi o propósito, então, dessa lei revelada no Sinai com mais detalhes? É fácil, né? A gente lê aí Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21, nós vamos entender que essa lei, ela foi dada com mais ênfase, com mais detalhes, completa. Capítulo 5, versos 20 a 21. Sobreveio a lei para que avultasse as ofensas, ou destacasse as ofensas. Na minha tradução fala avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que você entendeu, né? Por causa do pecado, gente, Deus deu a sua lei a Moisés para mostrar como nós devemos viver. E esta lei, ela mostra claramente que todos pecamos. E ninguém segue perfeitamente a vontade de Deus. Então, a lei, ela foi dada para realçar os nossos pecados. Então, ela realça e nos condena. Se ela realça, ela faz abundar. Entendeu? Ela faz abundar. Então, quando a lei foi dada no Sinai, o povo começou a ver o quanto eles não eram leais a Deus. Porque ela realçou, ela abundou o pecado. Então, a lei, ela tem um papel importante, porque ela revela que nós precisamos ser salvos, que nós precisamos de Jesus. Se você mata a lei, se você fala que a lei foi abolida, ela nunca vai realçar o pecado. E você não vai sentir a necessidade de Jesus. Então, nós pecamos, mas ainda Deus nos ama. Deus não quer te condenar, Deus não quer me condenar. Ele quer nos salvar. Por isso, gente, ele enviou Jesus, que levou o castigo de nossos pecados na cruz. Este ato de Jesus foi maior do que o ato de Adão. Agora, por causa de Jesus, nós podemos ter uma vida limpa, uma vida nova, livre da condenação do pecado. Agora, as pessoas têm que ter cuidado nesse texto, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você lendo esse texto, fora do seu contexto,
Você pode pensar que devemos pecar mais para receber mais graça de Deus. Não é isso, pelo amor de Deus, não se pensa dessa maneira. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia diz o contrário. A graça de Deus venceu o pecado. Quem é salvo agora vive para fazer a vontade de Deus, não para o pecado. Então, a graça de Deus, ela superabunda onde o pecado é vencido e o bem prevalece. É isso que quer dizer. Então, o pecado, a lei, ela realça o pecado. Então, o pecado cresce, o pecado aumenta. Aí vem a graça de Deus para perdoar quando esses pecados são realçados. Eu vou dar um exemplo. Quando eu não era adventista, eu tinha pouco conhecimento da Bíblia, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. E esse pouquinho mais de conhecimento realçou muito os meus pecados. Eu começo a analisar tantas coisas que eu fazia, que eu achava que não tinha problema, que não era uma ofensa a Deus, passou a ser uma ofensa a Deus. Por quê? Porque a Bíblia é toda uma lei. Então, à medida que você estuda a Bíblia, começa a realçar os seus pecados. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que ele fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Porque ele tinha uma revelação maior de Jesus na vida dele. E essa revelação maior, essa aproximação maior que ele teve de Jesus, realçou mais os seus pecados. Por isso que ele falou: eu sou o pior dos pecadores. Né? Então eu espero que você tenha entendido. Qualquer pergunta você pode deixar escrita aí no Face, tá? Que eu tenho o maior prazer de responder. Eu não estou vendo ninguém perguntar, então eu não acho que as pessoas aí estão entendendo, né? E estão compreendendo estes ensinos. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.